Escorpião, sejam todos muito bem-vindos ao Lar Holístico. Eu sou a Cris e hoje vou fazer uma leitura coletiva intuitiva para os meus queridos e amados escorpianos. Vamos lá? E antes de mexer em qualquer carta, eu queria te fazer uma pergunta. O que nos últimos dias está ocupando a tua mente, os teus pensamentos? Guarda essa resposta para ti e vamos ver aí o que as cartas falam em relação a isso, se trazem um direcionamento, algum apontamento, algum conselho, certo? Vamos lá? Vamos começar com o oráculo da lua. Faz tempo que eu não trago ele, né? Eu gosto bastante desse oráculo. Bora lá, meus queridos escorpianos. Vocês estão bem? Essa semana eu não consegui fazer leitura bônus e vocês estavam, né, dentre os signos aí que mais interagem. Tive um probleminha aí de saúde e essa semana acredito que tudo se normaliza e vocês receberão a leitura bônus, certo? Fiquem aí comigo. Já deixa seu like, se inscreva no canal aí para garantir essas leituras, certo? Bora lá. Escorpião, o que nós temos aqui? Pronto. Olha aí, gostei. Um novo ciclo romântico começa. Uma lua nova em Libra. E aí, essa carta aqui saiu para Capricórnio também, tá? Quem tem Capricórnio no mapa, lua ascendente, ou quem se tá aí, sei lá, pode ter algum capricorniano, alguma capricorniana aí na parada. Também a gente pode estar falando sobre isso, tá? A comunicação é a chave, uma lua nova em Gêmeos, tá? Então, duas luas novas, muito bom, porque lua nova é sempre começos, né? A gente tá falando aí de coisas que podem brotar, né? A lua nova, na verdade, é aquela semente que tu coloca, né? Não é nada que já é pronto, consumado, né? É algo que vai crescer. Então é um novo, bem novo mesmo. E aí pode surgir, né, para alguns escorpianos, eu não sei se vocês querem ou não, então, né, não necessariamente nós estamos falando basicamente só de relacionamentos, porque esse ciclo romântico aqui pode ser com o teu trabalho, né? Pode ser contigo mesmo, pode ser com um projeto novo, pode ser com qualquer coisa, tá, gente? Então, quem vos fala aqui é uma capricorniana que tenta trazer aqui uma parte mais racional para a história e não tão romantizada assim, tá? Mas a tendência, né, que exista aqui conversas, troca de conversas gostosas, legais, naturais, né? E aí pode surgir uma conexão. Por que não? Vamos lá, capricorniano não, desculpem, escorpianos, me empolguei aqui, né? Escorpianos, meus queridos, vamos abrir aqui o tarô e vamos ver o que nós temos aqui. Para quem tem Capricórnio no mapa, dá uma olhada na leitura, porque às vezes essa sincronicidade, a resposta tá lá e não tá aqui, né? Ou é o complemento, certo? Vale a pena sempre olhar ascendente e lua. Ó, a justiça. Então, quando a gente tá com a justiça na mesa e abrimos com a justiça, e nós abrimos com uma lua nova em Libra, nós estamos falando de equilíbrio, porque Libra né, o arcano da justiça está para Libra, né? Está relacionado a Libra. Então nós temos duas cartas aqui já de balança na mesa, né? Dois arquétipos, né, com balança. Isso fala de quê? De equilíbrio, né? De coisas aqui que podem te trazer algo justo, verdadeiro, né? Algo que é pelo teu merecimento. E aqui também, quando a gente está com a justiça, é como se também as coisas começassem a se equilibrar no caminho, tá? A se equilibrar, as coisas começam, parece que acontecer de uma forma mais igualitária. Ainda é muito cedo para eu falar o que eu tô sentindo aqui na mesa, e vocês já sabem que muitas coisas eu já sinto, mas eu não gosto às vezes de me
Enfim, falar, né? Eu gosto que as cartas apareçam. Mas me parece aqui que o que não era igualitário, que não era recíproco, começa aí a surgir algo que é mais equilibrado. Tá? Vamos lá. Do que nós estamos falando aqui? Olha aí, pagenzinho de paus. E aqui começa uma movimentação interessante. A força. Por quê? Por que o pajem de paus é uma movimentação interessante? Porque ele é um pajenzinho curioso, vamos dizer assim. Ele gosta de explorar coisas. Então, de repente, vamos supor, tá, que tu tá aí conhecendo uma pessoa. Tu começa a se entusiasmar cada vez mais com essas conversas, porque a gente está falando aqui. Ou, se for em relação a trabalho, e eu vou trazer também a questão trabalho aqui, tá? É como se tu tivesse explorando uma área, tá? Que começasse a te trazer, tu busca uma área que começa a te trazer mais equilíbrio e respostas para algumas perguntas que tu tava aí já, sei lá, buscando, tá? Deixa eu entender melhor isso aqui, pra gente conversar bem. Eu vou trouxe outros oráculos e a gente vai clarificar bem isso aqui, né, Escorpião? Vou deixar bem claras as coisas, né? Olha, o julgamento no fundo do maço. Gente, o que acontece aqui, tá? Nós temos o carro, nós temos o as de paus, e esse as de paus aqui ele me caracteriza, assim, né, algo novo surgindo, paixões, acordos, propostas, coisas que te trazem entusiasmo. Dá pra ver totalmente aqui que existe um sangue fervendo aqui nesse jogo, entende? É um pulsar diferente. Talvez é algo que tu não tinha visto ainda, talvez é um projeto que te traz um entusiasmo, que te traz uma emoção, né? Ou alguém, enfim. Mas é uma inspiração, é algo que te faz vivo, se sentir vivo, entendeu? É isso, o as de paus é isso. O as de paus é a carta da vitalidade, da energia, da paixão, sabe? Dessas coisas assim que trazem uma energia muito positiva, né? E aí a carta do carro. A carta do carro é uma carta que te traz um movimento, né? E te leva para algum lugar. Basicamente o carro ele vai te largar em algum lugar. Eu vejo, tá, que existe aqui, se for um projeto, tá, a tendência é que se tu tiver foco, se tu tiver determinação nas tuas pesquisas, nas tuas explorações, a tendência é que tu consiga avançar, tá? Que tu consiga avançar, que tu consiga ter progresso nessa história, tá? E aí, se a gente for falar sobre... E aqui a gente tem muito uma questão de estudo, uma questão de pesquisa, uma questão de elaboração. Só que ou tu acha alguma coisa que tu não tinha visto ainda, e isso te traz uma certa empolgação, um certo entusiasmo, tá? Ou é o que tá mais favorável aqui, tá? Que é relacionamentos. E aí sim, ó, pagenzinho de espadas, que é a carta da conversa, né? A carta até do stalk, da internet, dos flertes, tudo isso, a comunicação é a chave. Alguma coisa chega pra ti aqui que vai fazer tu pensar em algumas coisas, tá? Positivas, na verdade. Então, assim, se for alguém, tá, gente? A gente vai abrir mais tarô ainda. Se for alguém, tem uma resposta aqui, ou uma mensagem do tarô, falando assim: Escorpião, pode surgir aí conversas, pode surgir uma novidade, pode surgir aí até um início, né, de uma conexão. Se for isso, gente, o tarô ele tá sendo muito claro aqui que existem algumas coisas que precisam ser modificadas. Modificadas na tua postura, na tua forma de enxergar as coisas. O julgamento aqui, né? O julgamento ele pede uma reavaliação. Então, se a gente for falar de
relacionamento, a forma que tu te relacionava antes com as pessoas, procure ver os pontos que não deram certo ou que tu acha que precisa mudar, né? Ou que tu realmente tu não vai tolerar, enfim, esse tipo de coisa, porque existe aqui uma reorganização de rota, tá? Para algumas pessoas. Essa pessoa, inclusive, tá com o carro aqui, pode, e o pagenzinho de paus, pode ser que seja de outra cidade também, certo? Bom, vamos lá, vamos abrir melhor isso aqui. Ficou meio vago, né? Sabe o que acontece? Que eu tô sentindo uma certa resistência aqui. Por mais que tenha aqui comunicação, conexão, curiosidade, tem alguma coisa aqui que me faz pensar que existe uma certa resistência, tá? Tem alguma coisa aqui que não tá alinhada. Eu não sei ainda o que pode ser. Vamos entender melhor. É engraçado que essa leitura também não saiu igual para Capricórnio, mas saiu assim também em relação. Eu também tentei puxar para o trabalho, mas não teve jeito. A leitura lá ela foi totalmente voltada para o amor. Para o amor, para as conexões, na verdade, né? O amor é uma coisa muito forte, né, de se falar. Vamos lá. 2 de ouros. O que mais? Escorpião. O que a gente está falando aqui para Escorpião? Vamos esclarecer isso aqui. A torre. De verdade, gente, tem alguma coisa aqui que vai precisar mudar aqui, uma postura, até uma questão de posicionamento, de escolha. Eu sinto que tem, e aqui a torre também me traz isso, sabe? Não sei se teve 9 de copas. Sete de espadas. A estrela. E o 8 de paus. O diabo no fundo do maço. Bom, gente, é uma leitura simples? Não é. Não é. Tá? Nós temos a estrela na mesa também, o 7 de espadas e o 8 de paus. O que acontece? Tem movimento no teu jogo? Tem bastante movimento no teu jogo. Tem entusiasmo? Total. Início vai ser algo bem legal até. Mas eu acredito, existe uma movimentação, uma comunicação, tem uma comunicação que não dá para dizer que não, tá? Tá muito forte isso. Mas eu acredito, tá, que em algum ponto, como eu falei, Escorpião parece que não consegue escolher, não consegue decidir, não consegue talvez equilibrar as coisas ou conciliar as coisas do cotidiano com isto. Não vê essa estrutura como algo que pode ser construído, tá? Ou já teve experiências parecidas, tá? E essas experiências parecidas, me parece que com esses 7 de espadas aqui, é como se tu estivesse olhando para um passado e falando assim, nossa, isso aqui eu já vi lá e não deu certo. Então, o 7 de espadas é uma carta que é como se Escorpião não se entregasse por inteiro nessa história, sabe? Escorpião, ele fica meio... Tá vendo essa pessoa aqui? Ela tem uma máscara, ó. Então, tá, eu vou até um certo ponto, eu me mostro até um certo ponto, mas eu não vou muito. Entende? Porque, ou não sei se tu perdeu a esperança de conhecer pessoas aqui legais, tá? O diabo aqui me faz pensar que foi relacionamentos tóxicos, abusivos, e aqui se a gente for falar sobre trabalho também, ambientes aí, né, que te trouxeram, não foram legais, não foram experiências boas, foram experiências dolorosas,
tá? E que também te tiraram um pouco do teu eixo. Então é como se tu tivesse perdido a tua paz. O 9 de copas aqui, depois da torre. O 9 de copas o que que é? É a tua satisfação, a tua plenitude, o teu bem-estar consigo mesmo. Então, depois da torre parece que tu ficou meio que devastado, tu perdeu isso. Só que tem uma sequência no tarô, e tá bem interessante aqui, porque depois da torre no tarô vem a estrela. Então, ou seja, tá tudo quebrado, tá tudo ruído, né? Tá tudo sem chão. Mas tu não pode perder as esperanças, que é a torre e a estrela. A estrela vem falando de esperança. A estrela vem falando de cura. E essas duas cartas, elas estão na mesa, na sequência. Então, isso que aconteceu contigo, tá? Neste passado, que é o que o julgamento tá me apontando, coisas do teu passado, que é o que eu havia visto já antes ali, as coisas não podem ser iguais, elas têm que ser diferentes. É justamente isso, é como se esse 7 de espadas me falasse de gato escaldado. Gente, tá muito parecido com a leitura de Capricórnio, até porque me parece que essas cartas aqui eu não me lembro mais, mas eu acho que essa carta do 7 de espadas saiu também, tá? Então é como se Escorpião tivesse assim como um gato escaldado, tu entende? Eu tô, mas eu não tô pisando em ovos aqui nessa situação, porque eu percebi que aqui é um campo a ser explorado, é um campo onde eu posso avançar, onde eu posso me entregar, onde a conversa é legal, é um início massa. Porém, aqui tem um receio de Escorpião perder a paz. Por quê? Escorpião é aquele negócio que a gente já sabe, né? É a profundidade em si só. Então, quando se apaixona valendo, né? Não é meia paixão, não existe isso. Né? Então, o As de Paus aqui me fala muito disso. Só que existe, no meio disso tudo, existe um certo receio, porque tem uma questão de adaptação, de ajuste, de equilíbrio. 1, 2, 3 cartas de equilíbrio. O 2 de ouros também fala sobre isso. E esse equilíbrio, me parece que ele não tá alinhado, entende? Tá, mas não tá. É uma coisa que ainda tá faltando uma coisinha. E aí, o que acontece? Eu seguro as rédeas, a força aqui. Eu tento controlar o quê? A paixão, o ímpeto, a vontade, né? De tentar aqui avançar e abrir a porteira e tipo, seja o que Deus quiser. Mas eu acho que Escorpião realmente tá bem aqui na retaguarda, tá? Apesar de eu enxergar aqui uma movimentação acontecendo e o tarô falar, né, olha, Escorpião, nem tudo é igual. Agora, quando vem a carta da torre, sempre fala assim, tá, tudo bem, aconteceu isso, campo devastado, mas é hora de seguir em frente. É hora de se colocar na vida de novo. E a estrela vem falando sobre isso. Não perca as esperanças sobre os teus projetos, sobre os teus amores, sobre o que tu deseja pra tua vida. Certo? Será que tá fazendo sentido pra vocês? Comenta aqui embaixo, tá bom? Se tá fazendo sentido, não. Às vezes eu falo umas coisas aqui que vem cartas assim bem complexas, né? Porque, ó, tem 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7 arcanos maiores na mesa. Isso aí é muito difícil pra gente interpretar assim de uma forma tão fluida, entende? Eu tenho que ficar juntando as coisas aqui pra entender bem, passar a mensagem. Mas, enfim, gente, tem, como eu falei, tá? Tem uma carta muito de comunicação, tá? Tem uma questão aqui que traz uma certa renovação, uma empolgaçãozinha, tá? Bom, vamos lá. Opa! Olha a carta do mago aqui. Se tu gostou, deixa teu like, te inscreva no canal, é importante a tua contribuição. Não te pediria se isso não fosse importante. Se tu quiser uma leitura particular comigo, entre em contato. Aqui embaixo tem um link para falar comigo sobre leituras particulares. Eu vou te atender, eu vou te mandar áudio. A Luar não tem intermediários, não tem assessores, enfim, não faço abordagens. Tu entra em contato comigo e eu te respondo. É assim que funciona, tá bom? Não vou te chamar para colocar tarô, tá? Outras redes sociais, todas aqui embaixo, oficiais, todas elas, tudo que a gente tem, que a Luar tem, tá tudo aqui embaixo, certo? Vamos lá.
mais? Qual o conselho aqui para escorpião? Sabe o que tá me pegando muito aqui? Esse diabo. Existe muito medo aqui, tá? Muito medo. Medo, receio, ó. Atrás do diabo tá o 4 de ouros. Então é realmente uma carta de retenção. Eu não quero perder aqui. Não quero perder meu sossego, a minha paz, a minha tranquilidade. O que mais? Qual é o conselho aqui para escorpião? Escorpião. Gente, parece loucura, né? Mas tem cartas aqui, eu não me lembro mais, porque é muito jogo que eu faço, né? Mas existe, ó, o 7 de espadas, acho que isso aqui saiu também. É uma carta de autossabotagem, tá? Quatro de copas. O tempo, o que o tarô tá falando aqui, tá? Com o eremita aqui, mais um arcano maior. O tempo cura as coisas, o tempo cura as feridas, tá? O 4 de copas é um vazio emocional, uma coisa que parece que não preenche nunca. Então, conhece uma pessoa, não é, conhece outra, aquela pessoa também tá faltando alguma peça. Então, sabe aquele negócio? Parece que existe isso. Mas, ao mesmo tempo, com a eremita, o tarô vem falando assim, olha, o tempo, ele é um fator primordial aqui para que tu consiga atravessar as tuas negativas, o teu medo, a tua insegurança. Porque aqui, gente, o 4 de copas é uma carta que fala de oportunidade, que pode ser perdida. Entende? Por que eu falo isso? Porque são 4 taças, né? Então tem um carinha ali chateadinho embaixo de uma árvore, né, cabisbaixo, e as taças estão cheias e o universo lhe oferece uma taça e ele não consegue enxergar porque ele fica olhando pro que tá faltando e não pro que tem. Basicamente essa carta fala muito sobre isso. Então o medo, a insegurança podem fazer com que o medo e a insegurança, né, a distorção aqui de algumas questões e principalmente tuas de autoimagem podem fazer com que talvez tu perca uma oportunidade, tá? O que mais aqui? Vamos embaralhar bem essas cartas, né? Parece que isso aqui não tá embaralhado. Não me lembro mais, até fiquei curiosa agora. 9 de ouros, 10 de espadas, o julgamento novamente. Ó, o pagenzinho de copas. Existe aqui uma conexão. A justiça novamente. Que jogo, meu Deus do céu. A taróloga aqui se quebra para fazer um jogo desse. Porque assim, sabe o que tá pegando aqui? O 9 de ouros é uma carta da... Ela tava faltando aqui, tá? Porque era só isso que pra mim... Eu tava sentindo que era esse o ponto X da história toda aqui. Essa carta fala de independência, de individualização. Então, me parece, tá, que o receio todo é esse, de perder aqui a liberdade, sabe? A independência, sei, o seu particular, assim. Porque lá no passado eu acredito que isso aconteceu, tá? 10 de espadas, aqui do lado disso. Isso te trouxe bastante dor. A torre, o 10 de espadas, o diabo, né? Me parece, o 8 de espadas, me parece que isso te aprisionou, te colocou dentro de uma gaiola que tu não conseguiu sair por muito tempo. Isso aqui não deve ter sido muito fácil para sair desse negócio. Então o receio tudo é esse, hoje, de perder o que tu tá construindo. De perder o que tu tá construindo, tá? E aí existe uma certa cautela, a justiça novamente, que é a que abre o jogo. Existe uma certa cautela, uma certa frieza, um certo distanciamento. Eu vou, mas não vou. Eu tento equilibrar aqui, eu não vou me jogar de cabeça, eu não vou me enlouquecer aqui nesse as de paus, no página de paus, porque senão eu me atiro dessa ponte.
tá? Escorpião a gente sabe que pode fazer isso. Então, existe aqui uma certa cautela. Eu tô olhando pelo caminho do meio, eu tô tentando trazer racionalidade, eu tô tentando encontrar aqui um meio termo para isso, por enquanto. E aí o julgamento novamente, né? Falando do que as coisas não podem ser iguais, agora preciso olhar para um outro ângulo, olhar para uma nova direção, as coisas não vão ser iguais, a não ser que tu permaneça e tu te permita, que tu tenha os mesmos comportamentos, dê as mesmas permissões, tá? Porque a justiça fala sobre isso também, né? Permissão, né? Então, me parece assim, ó, que é uma situação que vem para trazer aqui até uma questão de ajuste de rota, de realinhamento, de cura emocional, talvez assim, porque assim, ó, gente, uma coisa que eu preciso dizer, não aparece aqui, basicamente, a não ser esse pagenzinho de copas, que é algo muito inicial, que é o que essas cartas falam, é algo muito inicial, não é algo que pode se assim, ficar tão numa retaguarda, pisando em ovos, como eu falei antes. Mas eu acredito que Escorpião, como tem uma visão aguçada, e Escorpião, ontem eu falei isso para um amigo até, parece que não dá para esconder muita coisa de Escorpião. Escorpião faz um raio-x, assim, né? Saca umas coisas assim que é um absurdo. Então, parece que tu colocou uma supervisão já nessa situação que ela tá muito inicial. Então, acho que existe um receio aqui, tá? De não se permitir. Então, a leitura toda, o que eu vejo aqui de tudo isso será que tu vai perder a tua individualidade? Será que tu novamente perde a tua paz? Será que novamente tu sai de uma situação, tu te aprisiona em uma outra situação parecida? Tá? O julgamento ele traz muito uma questão de passado, assim, né? E é um chamado para que tu faça coisas diferentes mesmo. Então, é aí que tá. O eremita ele vem falando, né? O tempo é o senhor de tudo. Então, talvez aqui se permitir para essa situação, eu não vejo que seria algo assim que te prejudicaria, desde que tu consiga dar os limites, porque tem a justiça aqui, né? Então, eu preciso dar limites, existem regras, existem leis minhas internas que isso precisa valer. Então não é porta aberta para tudo, tá? Não é porta aberta para tudo. É isso que eu vejo aqui, tá? Que loucura, gente. Olha, sinceramente, eu não sei se isso aqui conversou com vocês, tá? Espero que sim. Deixa eu pegar meu oráculo, onde é que ele tá? Espero que sim, que tenha ressoado com vocês, tá? Eu não consigo nem trazer essa leitura aqui para o campo profissional, tá? Eu tava tentando ver aqui, porque para mim ela me chama muito assim para um lado emocional, tá? Deixa eu ver se eu pego alguma informação aqui para profissional. Olha, para quem, por exemplo, não tem nada a ver com relacionamento, para profissional podem surgir alguns acordos, alguns contratos, alguns avanços, inclusive mudar de cidade, promoções, alguma coisa nesse sentido. Só que assim, precisa ter uma certa cautela aqui em relação a contratos, tá? Então tá muito claro aqui para mim que precisa saber aqui o que está assinando, tá? E vejo aqui que talvez um novo projeto, algum novo surja, que pode te trazer aqui uma nova etapa na tua vida, tá? Uma nova etapa. Porque ainda tu não tá enxergando a colheita. Ainda não tem uma resolução aqui. Me parece que tu tá focado no medo
na insegurança e tu não consegue arriscar o ponto de enxergar a tua independência financeira ou o sucesso do teu trabalho, sucesso do teu projeto. Então, o ideal aqui seria que tu parasse de enxergar as coisas que estão faltando e o que tu acha que tu não é capaz de fazer, ou que tu não tem recursos para fazer, ou que tu, de repente, tu tá preso, limitado, porque essa não é uma realidade. Então, vejo que isso também precisa aqui ter um certo conhecimento, né, interior e se autovalorizar, tá? Para que tu consiga aqui equilibrar essa tua nova jornada. Por que isso? Por que todo esse aprisionamento? Porque existem pessoas aqui que provavelmente levaram uma rasteira da vida aí, tá? Pode ter sido uma puxada de tapete, um prejuízo, um roubo, alguma coisa nesse sentido que meio que devastou aqui, trouxe a falta de paz, a falta de sossego aqui. Só que o tarot tá falando assim, ó, não perde as tuas esperanças, tá? Porque tem uma reorganização aqui também no campo financeiro. Então, dá para ver que existe aqui, né, quanto mais tu tiver autocontrole de ti, quanto mais tu resgatar essa força interior tua, tá? Tu consegue se sair dessa história desse 8 de espadas, que é o que está aprisionado. As coisas começam a avançar em progresso, desde que tu tenha foco, determinação, disciplina, saiba para onde tu tá indo. O carro tá falando sobre isso. Então, de repente, se cercar de informações, e aí vem essa carta da comunicação, é a chave, se cercar de informações antes de ter uma atitude impulsiva. O As de Paus falando dessa impulsividade, tá? Então existe um movimento, mas esse movimento ele precisa ser equilibrado, até para que tu assine contratos, até para que tu feche acordos, para tudo isso, tá? Então, deixa eu trazer mais para cá, porque eu acho que vocês nem estão vendo, né, as cartas de cima aqui que eu botei. E daí, então é isso que eu vejo aqui, tá? Eu acredito que agora, acho que ficou bem claro aqui para os dois lados, assim. Então, realmente aqui precisa trabalhar esse julgamento, ele fala, né, ó, Escorpião, vamos trabalhar a autoconfiança, vamos mudar aqui o pensamento. Lá no Instagram hoje eu vou postar uma coisa que eu vi lá sobre o pensamento, sobre ciência e pensamento. Quem quiser, tá aqui embaixo o link. Acho bem interessante isso, porque aqui o que tá pegando é o pensamento mesmo, tá? A tua autoimagem, a tua valorização, mudar esse padrão. O julgamento tem falando, muda esse padrão. Por quê? Tu tá olhando para coisas que faltaram, para coisas que tu perdeu, e tu precisa olhar para frente. O julgamento fala, olha, muda a direção agora. O que aconteceu, deixa para trás, não tem muito o que fazer. Trouxe as experiências, o ensinamento, o eremita falando sobre isso. E agora é isso, tu não tá preso a nada, tu não tá preso a nada nada pode te limitar o teu sucesso, a tua autonomia, a tua independência, tá bom? Então, a colheita, basicamente, ela tá na mesa com esse 9 de ouros. Só que ela parece que ela tá meio que trancada ainda, porque falta essa confiança, esse equilíbrio, tá? De si mesmo. Porque ela tá entre o 10 de espadas e o 8 de espadas. Tá? Acho que agora ficou bem completa essa leitura. Espero que vocês tenham gostado, tá? Vamos tirar um oráculo aqui para ver o que tem. Escorpião. Escorpião. Nossa. Escorpião. Um oráculo. Existe uma autossabotagem nesse jogo, tá, gente? Olha só, que loucura, porque o oráculo final ele veio contemplando os dois lados, e tá, a minha intuição estava certa. Aqui no fundo do maço nós temos a carta da paixão, e aqui nós temos a carta do foco. Então, nós estamos falando das duas coisas,
tá? Provavelmente aí uma boa parcela de escorpião aí vai se apaixonar, vai ficar com receio de se entregar, mas eu tenho uma tendência aqui de uma conexão romântica começar aqui a dar os primeiros passos, tá? E aqui a gente tá falando assim. E aqui também serve essa paixão para projetos, né, gente? A paixão chega para afastar os medos e aquecer o coração com uma dose extra de entusiasmo. Basicamente foi isso que eu falei. Os medos estão no 8 de espadas, no diabo, na torre, né? E o entusiasmo basicamente é o pajenzinho de paus e o as de paus, tá? Então tudo que eu falei tá aqui nessa frase. O ato de se apaixonar traz motivação e um frescor à vida, seja por alguém, por você ou por algo novo que se inicia. Então, basicamente é isso, tá? Eu vejo escorpianos se apaixonando, tá? A outra, aqui o foco, e aí vem o arquétipo da águia, que basicamente nós estamos falando do carro aqui. O carro ele te pede foco, tá? Disciplina, basicamente é isso, para que tu consiga atingir o teu objetivo. E aí a gente pode ativar o arquétipo da águia. Não sei se vocês costumam fazer isso, eu faço. Eu tenho alguns papéis de parede. Como é que fala papel de parede? Não. Tem algumas fotos, coisa de velho isso, né? Tem algumas fotos no meu celular para tela bloqueada ali, né? Naquela, não sei como é que fala isso, gente. Me deu um branco. Uma delas é uma águia. Tá? E às vezes, quando eu tô trabalhando no computador, editando, fazendo coisa, eu boto som de águia. Eu tenho esse hábito, tá? Por que isso? Porque isso ativa o nosso terceiro olho, isso aguça a nossa terceira visão, a gente consegue enxergar além. Trabalhar com arquétipos, entende? Então coloca aí para escutar um sonzinho de águia, tem no YouTube, acho que tem no Spotify também, enfim. Ó, quando poluímos nossa mente com excesso de ideias e pensamentos, dispersamos nossa atenção para o que realmente precisa de foco. Deixe a excitação e a ansiedade de lado e resolva uma coisa de cada vez. Então, basicamente, foco, tá? Vamos ver aqui uma mensagem final para vocês. Deixa o like, se inscreva se tu gostou, comenta aqui embaixo, tá? Coloca uma águia aí, quem tá aí focado em projetos, e coloca coraçãozinhos aí, quem tá focado aí num novo amor, tá? O seu coração pede por mudanças, basicamente isso, mas sua mente insiste em travá-la por meio de diversas falas internas que acabam limitando. Ai, meu Deus. Gente, sério, quando eu falo os negócios aqui, eu acho que eu tô falando nada com nada, tá? Daí vem essas cartas finais, essas mensagens finais, e daí me dá um tapa na cara e diz, ó, é isso aqui mesmo, tá? Era isso que tu devia ter falado. Eu vou repetir. Esses dias não, faz um tempo já, uma pessoa me falou, Cris, eu acho que tu manipula o livrinho. Eu botei bem lento e botei pausando para ver se tu manipulava o livrinho. Não manipulo nada, gente. Eu abro e era isso. Vamos de novo. O seu coração pede por mudanças, mas a sua mente insiste em travá-lo por meio de diversas falas internas que acabam limitando. Muitas vezes, você acredita nela e acaba desistindo do seu crescimento, mas este é um sinal de que vem pedindo. Não há o que temer, pois todos os caminhos vão conduzi-lo ao seu desenvolvimento. No universo não existe erros. Tudo acontece para o bem maior e todas as experiências vão direcioná-lo à expansão. Siga e retome seus projetos, pois você está sendo guiado pela sua centelha divina. Ela sabe o melhor caminho para si. Confie. Eu desejo que vocês tenham gostado dessa leitura, meus queridos escorpianos. Gratidão. Até o próximo jogo.